Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica e já vamos pedir a Deus as bênçãos sobre nós dessa palavra que Ele tem para hoje, né? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, paz em nosso coração. Abra nossa mente e o nosso entendimento para que a Sua palavra entre e transforme em nós a mudança necessária. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para a irmã Rose e para os demais que forem chegando e já recomendamos que vão interagindo aí conosco para a gente poder saber com quem que estamos falando, né? Bom, vamos lá. Dando sequência à série de estudo Triunfando sobre os Problemas da Vida, vamos hoje estudar a lição número 6, que tem como título Obtendo êxito sobre a tentação. A leitura está em Tiago, né, carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. O texto áureo está em Marcos, capítulo 14, versículo 38, que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A verdade aplicada, a vigilância e a oração são os principais requisitos para que sejamos guardados da tentação, recebendo forças para resisti-la diante da nossa natureza frágil. Os objetivos da lição: evidenciar o ensino bíblico sobre a tentação, ressaltar que a tentação é comum a todas as criaturas, ensinar os segredos de Deus para vencermos a tentação, né? E vamos então para a leitura que está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela verdade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. A nossa experiência com a tentação, ela pode nos tornar mais fortes ou mais fracos. É natural que todos nós passamos por tentações. E aqui na carta escrita por Tiago, ele deixa bem claro que a tentação ela não vem de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão sendo tentadas e falam, é Deus. Então, assim, nós precisamos saber quando é que somos tentados, né? Quando é que somos provados e quando é que somos seduzidos. Existe diferença, né? Provação, tentação e sedução. São ações diferentes que nós precisamos estar atentos para saber se nós, como é que nós vamos lutar, né? Precisamos estar atentos para que nós possamos então saber como lutar. Não podemos viver de maneira que possamos compreender que tudo vem de Deus. Não, não é assim, né? Sabemos que o mal está no mundo, o mal ronda cada um de nós, o inimigo ele tenta nos tragar por diversas vezes durante o dia e por isso precisamos estar atentos e vigilantes, conforme as orientações de Jesus, né? A tentação, ela provoca o quê? As nossas escolhas. E na tentação nós vamos escolher o bem ou o mal.
Na tentação nós vamos escolher o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Se vigiarmos e orarmos, certamente teremos força e sabedoria para vencer através de Jesus Cristo. Agora, se levar uma vida sem oração, a pessoa enfraquece, a pessoa perde a percepção espiritual e não sabe como lidar com a tentação, não sabe como é que vai guerrear nesse mundo espiritual. A nossa vida aqui na Terra, ela está em um corpo físico e por isso nós perdemos muito a sensação espiritual, por estarmos em um corpo físico. E isso faz com que diversas vezes ao dia nós pendemos para o pecado. Diversas vezes ao dia nós fracassamos, fraquejamos, desanimamos, abatemos, enfim, nos vêm muitas situações. Por isso, a vida do cristão deve ser uma vida de constante oração, para que ele encontre a resistência, para que ele encontre força, para que ele encontre o ânimo necessário para se fortalecer. A primeira parte da lição diz palavras que designam tentação. E aqui o comentarista apresenta 3 palavras. A primeira é a provação. Provação. A provação é uma forma de nos tentar. A intenção da provação ela é positiva e o intuito é provar a nossa fé. A provação, então, saiba escolher isso, saiba definir isso, né? Quando você é tentado, é uma coisa, quando você é provado, é outra. Tentado quer te levar à destruição. A provação quer te levar a uma aprovação e, sendo aprovado, você crescerá na fé, você alcançará um nível de fé ainda maior. Então nós somos provados constantemente e essa provação visa afirmar a nossa fé, visa fortalecer a nossa fé, visa desenvolver a nossa fé. Então a provação ela torna-se positiva em nossas vidas, apesar de que também não é fácil você passar por ela. Na provação você também vai precisar de muita oração para que você possa superar, para que você possa vencer. Aqui na lição diz, a provação é de caráter divino e tem por objetivo conhecer o intuito do ser humano, as intenções do coração. A provação é para saber se você crê mesmo em Deus. A provação é para saber se você está mesmo com Deus. A provação é para que você possa realmente mostrar que você crê em Deus, que você está unido com o Senhor e que você está se relacionando de fato com o Senhor. As palavras que designam tentação, né? A outra palavra é sedução. Então nós vimos que a provação ela é positiva porque ela vem para nos fazer crescer na fé e ela vem para nos mostrar a nós mesmos que nós cremos no Senhor e para que nós possamos assim mostrar ao Senhor que nós de fato estamos com Ele. Já a sedução ela é negativa. A sedução ela é imposta pelo inimigo. A sedução ela vem como forma de nos destruir. Ela é um desejo maligno. A sedução ela desperta em nós um desejo por aquilo que é errado, por aquilo que é mal, por aquilo que é pecaminoso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ali no Éden, que foi a origem de todo o pecado, de toda a decadência humana, havia 2 árvores. As árvores eram idênticas. Os frutos eram idênticos, eram iguais, parecidos, né? Era do mesmo gênero as 2 árvores e os frutos eram os mesmos frutos. Só que Deus proibiu de comer de uma árvore. E ali não é que aquele fruto era venenoso ou que aquele fruto não era comestível.
Era. Aquele fruto era atrativo aos olhos e ao paladar. Porém, o que Deus estava colocando em tese ali era a capacidade do homem de obedecer a uma ordem de Deus. É a mesma coisa aí, vamos trazer aqui para um entendimento mais claro nosso, né? É como se tivesse 2 pés de laranja, os 2 pés de laranja estivessem produzindo e os frutos eram bons, só que de um poderia comer e do outro não. Era uma questão mesmo de obediência. O teste ali foi um teste de obediência a Deus. E o primeiro casal foi tentado, né, foi seduzido ali pela serpente, tipificada, que tipificava Satanás, né, Satanás, e ali aquela pessoa não resistiu e desobedeceu a Deus. Portanto, a sedução ela vem o quê? Para atrair a pessoa para uma decadência. A tentação, a aprovação, ela é uma forma positiva de você provar sua fé e ser aprovado. Já a sedução ela é maligna. A sedução ela te leva a um declínio, te leva a uma decadência. A sedução é um pecado da alma que tem lugar em nossos corações. E Jesus nos ensinou a orar para fugir da sedução. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele ensinou eles a pedir a Deus que livre do mal, que proteja do mal, que blinde do mal, né? Seja lá qual termo que você queira usar em sua oração, mas você tem que pedir a Deus que te ajude a vencer o mal, porque o mal ele é terrível, ele é estratégico, ele é sutil, ele vem camuflado de coisas boas. Então você precisa pedir a Deus que te livre do mal, para que ele te dê esse despertamento, para que ele te dê a sabedoria necessária para que você possa então vencê-lo. A tentação é uma outra palavra usada aqui na lição para definir a própria tentação. Então a aprovação é positiva porque ela visa provar a fé e crescer na fé, e a sedução ela é negativa. E a tentação? A tentação ela também é espiritual e ela também é negativa. Então nós temos aqui a sedução e a tentação que são negativas, que são malignas, e temos a provação que é positiva e vem de Deus. Então prova vem de Deus. Sedução e tentação não vem de Deus. Sobre a tentação, né? Ela é uma tensão espiritual na qual todo homem está destinado a experimentar com o fim de escolher entre o bem e o mal. Assim como na sedução a pessoa é provada a tomar uma decisão pelo bem ou pelo mal, na provação também ele tem que mostrar que ele crê em Deus, que ele confia no Senhor, que ele espera no Senhor. Já na sedução e na tentação, a pessoa é instigada a tomar decisões erradas, né? Tomar decisões pelo mal, inspiradas pelo diabo, para que ele possa então entrar em decadência. Compele-nos a uma decisão, né? A tentação ela nos chama a uma decisão, ela provoca em nós uma decisão, e essa decisão é por Deus ou pelo diabo, pelo bem ou pelo mal, pela obediência ou pela desobediência. Então por isso que Jesus recomenda que para vencer a sedução, para vencer a tentação, só mesmo com oração. Precisamos ter uma vida de oração, e essa vida de oração é orar constantemente, em todo o tempo, em todo lugar, para que nós não venhamos ser tomados pela tentação ou pela sedução. E quando for uma provação, que nós possamos então compreender, entender e saber distinguir.
Satanás usa a tentação com a finalidade de nos desviar dos propósitos divinos. Você pode ver isso lá no livro da Gênesis, capítulo 3, versículo 8, vai mostrar bem que a intenção de Satanás com a tentação é desviar do objetivo divino. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Um propósito familiar, um propósito profissional, um propósito espiritual, um propósito de fé. Deus sempre tem um propósito naquilo que nós estamos vivendo. E nós precisamos saber decidir pelo propósito de Deus, porque Satanás, ele está ali o tempo todo tentando nos confundir. Então você vê que de três ações, uma é positiva e vem de Deus e duas vem de Satanás. Então nós somos provados por Deus e no mesmo tempo nós somos tentados e seduzidos por Satanás. É 2 contra 1 em nossa mente, é 2 contra 1 nos provocando a uma decadência. Então nós temos que estar o quê? Muito atentos para que nós possamos compreender e saber se é uma provação, se é uma sedução ou se é uma tentação. E identificando como é que nós vamos guerrear. A resposta básica e simples é vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, você vai conseguir, então, encontrar sabedoria divina para que você possa se conduzir em qualquer uma dessas situações. Tá bom? A paz seja também com o nosso irmão Ascendor França, ali em Paraná, o irmão Legilson e a irmã Aldenir em Porto Velho, a irmã Maria Inca também aqui em Porto Velho, que Deus possa abençoá-los grandemente e dar o entendimento da palavra para que possam fortalecer e crescer na fé. Então, esteja atento, porque a tentação e a sedução são armas de Satanás para te derrubar, para fazer você se levantar contra Deus. Já a aprovação, não, a aprovação, ela visa te fortalecer espiritualmente. Vamos lá, segunda parte da lição, o ensino bíblico sobre a tentação. O que a Bíblia fala sobre a tentação? Quais os alertas que a Bíblia traz sobre tentação e quais as recomendações que a Bíblia nos dá? Em toda a Bíblia encontramos sinais visíveis sobre a tentação. Então, teve tentação no céu. Vocês podem ver que, olha só a força da tentação. Os seres do céu, os seres alados, criados para ser espirituais, eles conheciam a Deus, conviviam com Deus, estavam sob o governo de Deus, sob o domínio de Deus, viam Deus olho a olho e mesmo assim penderam para o mal. E mesmo assim foram tentados e decidiram pelo mal. E esses anjos decaídos, eles foram jogados e se transformaram em demônios, em espíritos malignos. Então aí você vê a força da tentação, até nos céus onde tudo era visivelmente refletido ali na glória de Deus. Todos podiam ver e observar a glória de Deus, todos conviviam com a glória de Deus e mesmo assim foram tentados e um terço errou em cair na tentação de Satanás e se transformar em demônios. Então aí você vê a força da tentação. Então, somente uma vida de oração você pode vencer a tentação. Um outro relato bíblico sobre tentação foi no Jardim do Éden. Lá no livro da Gênesis fala que todo fim do dia Deus descia na terra e conversava com o homem no jardim. A terra, ela era o paraíso, era um lugar de retiro de Deus. Então subentende-se que a terra era maravilhosa. A terra era perfeita. A terra não é como essa terra de hoje. Ela era uma terra pura, ela era uma terra
sem maldade, ela era uma terra sem esse superaquecimento, sem violência, era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. E deu a ponto de Deus vir pessoalmente todo fim do dia conversar com o homem. E ali, mesmo o homem convivendo com Deus, conversando com Deus, vendo Deus olho a olho, foi tentado e pendeu para o mal. Então aí você vê que o mal, ele exerce uma influência muito grande. O mal, ele tem argumentos muito fortes. Nós precisamos estar atentos, precisamos observar com muito cuidado para que nós não venhamos cair em tentação. Outro exemplo na Bíblia, nós já vimos aqui no céu, né? Tentação no céu, tentação no Éden e tentação na vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem de muita fé e de um relacionamento íntimo com Deus em oração. Um homem muito prudente no orar e em conhecer a Deus, mas, no entanto, foi tentado e não resistiu à tentação. Foi tentado e declinou. Se arrependeu, se reconciliou com Deus, diferente de Adão. Adão não se arrependeu, ele teve remorso e medo, mas ele não teve arrependimento. E hoje, muitas pessoas que estão em pecado, elas até têm remorso e até têm medo, mas não têm arrependimento. Porque a pessoa que tem arrependimento, ela se conserta com Deus e permanece firme na fé. A pessoa que se arrepende, ela se volta para Deus. Então, grande parte das pessoas, elas têm remorso e medo. Medo de quê? Do julgamento de Deus, do juízo final. Medo de morrer daquela forma e passar pelo julgamento. Mesmo que ela é inconsciente nisso, mas o seu subconsciente o acusa e desperta na pessoa esse medo, né? Então, o exemplo de Davi é um exemplo que nós temos que ter para nós pelo seguinte: até Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de muita oração, um homem de um relacionamento íntimo com Deus, foi tentado e não resistiu. Ele pecou também. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a tentação. Somente numa vida de constante oração e de muita vigilância é que nós vamos conseguir vencer as tentações. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, né, fala sobre a tentação de Davi, o declínio de Davi, o pecado de Davi, a decadência, as consequências que causou, né? E você vê que quando a pessoa é tentada e cai na tentação, né? Quando a pessoa é seduzida e cai na sedução, aí você vê o estrago que faz na vida da pessoa, o estrago que faz na família, o estrago que faz na vida financeira. Tudo porque a pessoa caiu na tentação. Lá em Mateus capítulo 4 mostra que Jesus também foi tentado. Não foi diferente de Adão, não foi diferente de Davi, não foi diferente dos anjos que estavam no céu. Ele também foi tentado. Qual é a diferença? Ele resistiu à tentação, ele não caiu. Ele permaneceu firme no seu relacionamento com Deus e na sua obediência a Deus. Então Jesus foi o único que não pecou, né? Que foi tentado, que foi seduzido e que foi provado, mas em tudo ele soube conduzir conforme a vontade de Deus, porque ele não se desligava da oração e ele não se desligava do propósito de Deus em cada situação. Ele sabia ter esse autocontrole, ele sabia buscar a inspiração do Espírito Santo em cada momento, em cada situação da vida. Portanto, é um grande exemplo para nós e o mais perfeito exemplo para nós é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas ficam muito assim fixadas em exemplos humanos, né? E as pessoas até se frustram com isso. A pessoa tem o líder como
como um grande exemplo, e depois vai ver que aquela pessoa não é nada daquilo que ela imaginava e a pessoa fica frustrada. Então não se inspire em outro homem senão Jesus. Tá? Não se inspire em outra pessoa senão Jesus. Né? Cuidado com os ídolos, cuidado com os mitos, cuidado com esses ufanistas, né? Essas pessoas populistas, enfim, tome cuidado com toda forma de sedução. Né? Todas as pessoas são provadas, são seduzidas, são tentadas, e somente Jesus, ele foi completo e resistiu. Né? Somente ele foi completo e resistiu. Portanto, é o nosso exemplo. É claro que a gente tem pessoas que nos inspiram, tem pessoas que servem de exemplo para nós. E não está errado isso aí, se esse exemplo, se essa inspiração é positiva. Agora, o maior exemplo, o maior, a maior referência nossa tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Né? Nós não podemos manter essa confiança em pessoas, né? Mas manter a nossa confiança nele. Vamos lá, o ensino bíblico sobre a tentação. A tentação é de natureza humana. Ela parte de uma vontade, né? Ela parte do querer humano. Ela nasce daquilo que nós temos como desejos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós somos tentados naquilo que está em nossa cabeça. É vício, é a sexualidade, é a corrupção, é aquilo que nós mais temos ali em nossa mente, aquilo em que somos mais fracos, né? É nisso que nós mais somos tentados. É nisso que nós mais somos seduzidos. Portanto, esteja atento. Cada um tem o seu espinho na carne, cada um tem a sua fraqueza. E é essa fraqueza que a sedução e a tentação vai trabalhar. Mas também é essa fraqueza que você vai ser provado, e se você manter um relacionamento íntimo com Deus em oração, você consegue força para vencer. Você consegue a boa disposição para superar. Tá bom? Deus a ninguém tenta. A tentação nada mais é fruto da satisfação pessoal, da vontade pessoal, né? Daquilo que você tanto gosta, daquilo que te proporciona tanto prazer. Né? É nisso que você vai ser tentado, é nisso que você vai ser seduzido. No entanto, você tem que superar, você tem que vencer, você tem que ter o controle dos seus pensamentos. Lá em Efésios 2, nos traz orientações sobre isso. Né? Preste bem atenção nas orientações ali também em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5 relata ali as obras da carne e o fruto do Espírito. Ali está bem claro de que forma que nós somos tentados e seduzidos, e o caminho para aquele que não se desvia, daquele que permanece com o Senhor, né? O fruto que o Espírito gera na pessoa. Portanto, a tentação ela vem da natureza humana e ela aparece como obras maléficas, né? Obras má, e ela age na natureza carnal. Ela age nas vontades da carne, nos desejos da carne, naquilo que a carne é fraca. Então, aprenda bem com o apóstolo Paulo, né? É na fraqueza que você vai se tornar forte. É naquilo que você é fraco que você vai se fortalecer. Porque naquilo que você é fraco, você vai orar mais, você vai clamar mais, você vai pedir mais a Deus. E ninguém melhor do que você mesmo para saber aonde é a sua maior fraqueza. Aonde é que você tem menos resistência. É isso que Satanás vai te tentar, é isso que Satanás vai te seduzir.
E é nisso também que você vai provar a sua fé. Ainda sobre o ensino bíblico sobre a tentação e a concupiscência dos olhos. Os olhos, os olhos são as janelas da alma. Né? É pelo olhar que nós enxergamos o mundo lá fora. Assim como você abre a janela da sua casa, olha, vê o quintal, vê o tempo, vê o mundo lá fora, assim também os olhos. Né? Quando você abre os olhos, você vê o mundo fora do seu corpo. Você vê o mundo ao seu redor. Então, muito cuidado, porque são pelos olhos que entram os desejos e as tentações. Eles vêm pelos olhos. Né? Cuidado com as suas cobiças. O que são concupiscências, né? Que a Bíblia fala. A concupiscência é o que? Desejo. Né? É uma qualidade da pessoa competir, da pessoa disputar, né? É aquilo que provoca a pessoa. Isso é concupiscência. Né? Ou seja, é um desejo muito forte, é uma atração muito forte. Então tome cuidado com o que entra pelos seus olhos. Né? Aprenda a controlar, aprenda a ter esse controle. Né? Lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, traz orientação sobre isso, né? Que através dos olhos você começa a enxergar um mundo ao seu redor e começa a vir as seduções, começa a vir as tentações. Então, muito cuidado. Né? Aprenda a se controlar, aprenda a repreender, aprenda a confessar a Deus para que isso não crie raiz e para que isso não te destrua. Ainda sobre o ensino bíblico, sobre a tentação ela é uma sedução da vida. Jesus falou que a sedução das riquezas nos torna infrutíferos. Mateus capítulo 13, versículo 22. Jesus, em momento algum, ele condena a riqueza. Não é pecado ser rico. O pecado é adquirir a riqueza com a corrupção. Adquirir a riqueza com a escravidão. Adquirir a riqueza trapaceando, enganando as pessoas, passando as pessoas para trás. Isso é errado. E é isso que é condenável. E é isso que é pecado. Agora, se a pessoa trabalha, prospera de uma forma honesta, de uma forma justa, é bênção. É bênção. Então, a tentação ela é uma sedução da vida. E essa sedução da vida você tem que ter muito cuidado, porque ela acaba te atraindo de forma a te levar a um declínio, a levar você a uma forma errada, uma forma pecaminosa de adquirir, de possuir, de ter. Então esteja atento com esses desejos também. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências. Paulo orientava aqui Timóteo a respeito do ministério vocacional. Paulo chamava Timóteo para a missão do reino de Deus. E ele alertava sobre as tentações que viriam, as seduções que viriam para tomar posse daquilo que não é lícito, né? Daquilo que não pertence ao obreiro, ao ministro de Deus, né? Ao líder que está à frente do trabalho. Então é muita tentação, né? E você pode ver muitas pessoas que pendem em tomar posse do dinheiro para ele, né? É claro que a Bíblia diz que o presbítero ele deve ser mantido pela comunidade, né? Ele deve ser mantido. Ali quando você faz o estudo ali em Levítico sobre as ofertas, né? As ofertas eram de carne, eram animais que eram sacrificados, então parte da carne era queimada em holocausto a Deus,
outra parte da carne era dada como oferta para o sacerdote, e essa carne ele usava para o consumo familiar, e o que sobrava ele vendia como forma de renda. E a outra parte dessa oferta, né, uma parte da carne era queimada para Deus, a outra parte ficava com o sacerdote, e outra parte então era dividida em 3 partes. Né? E a outra parte devolvia para o dono, né, para a pessoa que era dono da oferta, a pessoa que oferecia aquele animal em sacrifício. Então, mesmo que a Bíblia diz que é lícito aquele que vive na liderança de uma igreja, aquele que está à frente de um ministério, de ter algum provento daquilo, né, alguma renda daquilo, mas que não seja total, né, que não seja por ganância. E o objetivo do ministério não é riqueza. O objetivo do ministério é salvação de alma. Então a pessoa vai ter o suficiente para viver, né? Vai ter o suficiente para viver com decência. E hoje você está vendo aí a ganância de grandes líderes a ponto de seduzir o povo para dar sustentação à malandragem deles. E por incrível que pareça, 80% dos cristãos pendem por esse lado. 80% dos cristãos são seduzidos pelos ídolos, né? Pelos cantores, pelos congressistas, pelos grandes pregadores que são malandros, né? Que são espertalhões, que são pessoas que estão ali pelo dinheiro, né? Que estão querendo fazer fortunas à custa da fé. Infelizmente, grande parte da massa cristã é seduzida por esses malandros da fé, demoníacos, usando o nome de Deus, usando a fé cristã e seduzindo as pessoas para se afundarem junto com eles, né? Se afundarem na mesma maldade, na mesma perversão. Então, muito cuidado com toda forma de sedução, principalmente dentro dos ministérios. O amor, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então você pode ver que os conflitos partem sempre de dinheiro. As encrencas sempre porque alguém passou a perna no outro, alguém levou vantagem em cima do outro, alguém prometeu ao outro, e então você pode ver que o dinheiro ele está sempre provocando conflitos, contendas, né, criando inimizades. Então é preciso que a pessoa saiba lidar com isso. A vida econômica e financeira, você precisa ter um cuidado muito grande, uma orientação espiritual para saber como que você deve conduzir sua vida financeira de uma forma justa e lícita, para que você não caia em tentação ou sedução e venha perder a sua alma por causa da ganância, né? Por causa da ganância. E os gananciosos? Deus julga, deixa que Deus julga. E Paulo, ainda orientando Timóteo, lá no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, ele orienta que a verdadeira riqueza do ministro, do cristão, é a riqueza espiritual, né? Então a riqueza material, ela está em segundo plano na vida de uma pessoa, né? Se você vai prosperar, se você tem uma profissão que rende muito, se você tem um trabalho que rende muito, amém por isso. Mas a sua fé tem que ser ainda maior. Então, quanto mais você prospera, mais a sua fé tem que crescer no sentido espiritual e não da ganância. Aí há uma contestação da teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade induz a pessoa a viver só de matéria, só de material, só de dinheiro, só de obtenção de vantagens. A pessoa está o tempo todo vivendo em função de pedir a Deus bens materiais, coisas. E o nosso principal objetivo da fé é a salvação da nossa alma. O principal objetivo de estarmos na fé é a salvação da nossa alma. O principal objetivo de estarmos vivendo essa fé é salvar nossa alma.
através da fé em Jesus Cristo. Esse é o principal objetivo da igreja. É claro que as demais coisas são acrescentadas à medida da fé e à medida de uma conduta lícita, de uma conduta honesta. Então, o cristão tem que ser honesto em tudo que faz a todo momento. É nisso que somos julgados. A paz também para a irmã Lenilce e família, que Deus possa abençoar, que Deus possa guardá-los e proteger de todo ataque, de toda fúria, de todo mal. A terceira parte da lição fala: Jesus obteve a vitória na tentação. Então nós vimos que houve tentação no céu, muitos anjos não resistiram e pecaram. Houve tentação no Éden, Adão e Eva, primeiro casal, não resistiu e desobedeceu a Deus. Houve tentação na vida de Davi e de muitos outros, e houve tentação também na vida de Jesus, mas ele suportou. Então vamos ver como que Jesus conseguiu vencer a tentação. Jesus veio como o segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45. Assim como o primeiro Adão, ele foi tentado. Então Adão foi tentado lá na Gênesis capítulo 3, versículo 12, fala sobre isso. Caberia ao segundo Adão, que é Jesus, passar pela mesma prova do primeiro Adão, que estava lá no Éden, a fim de conhecer a fragilidade da natureza humana e vencer Satanás. Como que Jesus iria vencer a tentação se ele não passasse por ela? Como que Jesus ia vencer a sedução se ele não passasse por ela? Como que Jesus ia vencer o pecado se ele não fosse tentado pelo pecado? Em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele resistiu e permaneceu santo. Em tudo ele resistiu e permaneceu conforme o combinado com Deus, conforme a aliança com Deus, conforme a palavra de Deus. Jesus, ao vencer o inimigo, nos deu a capacidade de vencer também. E esse poder que faz a cada um de nós vencer o inimigo é o nome de Jesus. Lá em Mateus 16, versículo 17, fala do poder do nome de Jesus para cura, libertação, para repreender o mal, para libertação, enfim, todo tipo de domínio espiritual. O nome de Jesus tem esse poder. Agora, o nome de Jesus não é um mantra. O nome de Jesus não é uma palavra-chave. O nome de Jesus, ele deve ser usado com fé e com obediência. Se você usar o nome de Jesus com fé e com obediência, ele vai ter poder na sua vida. Agora, se você usar sem fé e sem obediência, não vai ter efeito. Não vai ter efeito, porque ele não vai responder ao seu clamor. Jesus experimentou as fraquezas humanas. Ao assumir sua humanidade, Jesus experimentou as fraquezas da carne, vivendo entre os pecadores. Então Jesus via o pecado, Jesus escutava o pecado, Jesus estava perto do pecado, mas ele não se entregou ao pecado. Ele não experimentou o pecado, ele não teve essa curiosidade de saber como era a natureza carnal. Ele permaneceu ali em espírito, resistindo a toda forma do mal, para que ele pudesse então vencer o mal e para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus. Aí você vê a importância do sacrifício de Jesus, que não foi um sacrifício só na cruz, foi um sacrifício de uma vida inteira. Foram 33 anos vivendo em renúncias e em obediência a Deus. Renúncias às tentações, renúncias às seduções e obediência a Deus. Esse foi o segredo da vitória de Jesus. E é o que nós temos que praticar também. Jesus foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado pelo diabo em sua natureza humana. Lá em Mateus capítulo 4 você vê sobre isso.
toda forma de tentação ele passou, mas ele não cedeu, né? Ele não caiu na tentação, ele não deu esse espaço para a tentação. Não pense você que ele vivia blindado dentro de uma bolha. Não, ele vivia como nós no meio dos pecadores. Ele vivia ouvindo, vendo tudo isso que a gente ouve e que vê. Mas, no entanto, ele não cedeu. No entanto, ele não permitiu que isso dominasse ele. O tentador aproveitou-se do momento e apelou forte para sua necessidade física. Porém, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, onde fala da tentação, fala que o diabo sempre usou a palavra de Deus distorcida. Aí você vê lá com Adão, né? O diabo distorceu a palavra. Com Jesus, o diabo distorceu a palavra. Então, a distorção da palavra, dar um entendimento errado da palavra, é a principal arma de Satanás contra o cristão. E nós precisamos estar atentos, por isso que nós temos que ser conhecedores da palavra. Por isso que o cristão tem que ter uma vida de oração e leitura e meditação da palavra, para que ele possa entender qual é a vontade de Deus, para que ele não seja enganado pelo Satanás, para que o inimigo não engane ele, né? E lá em Mateus capítulo 4, você pode observar que todas as vezes que Satanás tentou a Jesus, Jesus respondeu com a palavra. E ao decorrer do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, né, seja qual for a versão do evangelho, você vai ver que Jesus ele sempre respondia conforme a palavra. Todas as respostas dele eram conforme a palavra. Então é nisso que nós vamos vencer o mal, conhecendo a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente liberta do mal. E conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos pelo conhecimento da palavra, pela vivência da palavra, por colocar em prática a palavra. Mateus capítulo 4, 10 diz: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Essa é uma das respostas que Jesus deu a Satanás quando ele teve ali a vitória final sobre a tentação. Na última tentação, ele viu que tinha vencido Satanás e falou: Vai-te, sai, Satanás. Aleluia. Jesus obteve êxito sobre todas as tentações. Então Jesus foi tentado no dinheiro, Jesus foi tentado na sexualidade, Jesus foi tentado na mentira, Jesus foi tentado na violência, Jesus foi tentado de todas as formas e ele resistiu. Então ele é o grande exemplo que nós temos. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 tem essa afirmação, né? Que ele foi tentado, mas não pecou. E assim deve ser conosco também. Temos que buscar essa resistência. Isso lhe foi necessário para que pudesse compadecer-se de nossas fraquezas. Agora, ele é o nosso sumo sacerdote celestial. Através da sua vitória sobre as tentações, Jesus tornou-se nosso Cristo, Salvador e Senhor. Por ele ter vencido as tentações, por ele ter vencido as seduções, hoje ele tem o poder sobre isso e um poder para nos defender, um poder para nos purificar, um poder para nos perdoar. Então precisamos usar esse poder em nosso favor. E como que nós vamos usar? Orando, conhecendo a palavra, para isso tem que ler a Bíblia e meditar, e obedecendo. Não é só ler, é obedecer. Aqui tem pessoas que decora a Bíblia, decora versículo, mas não pratica. Não coloca em prática. O que adianta? O que adianta? A paz para o nosso irmão Francilde, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Para a irmã Luzia Santos também, que Deus possa derramar grandes vitórias sobre a vida e sobre a família de cada um de vocês que está
nos acompanhando e buscando o entendimento e o conhecimento dessa palavra. A paz também para a irmã Zenite, né? Que Deus possa abençoá-la grandemente, ela e toda a casa, toda a família, que Deus possa abençoar. Vamos lá, a quarta e última parte da lição diz: a vitória total sobre a tentação. É possível vencer a tentação? Jesus venceu. Jesus venceu. E os grandes personagens bíblicos, alguns venceram partes, outros venceram outras partes, mas todos foram dependentes de Deus. E hoje nós também não conseguimos vencer na totalidade. Alguma vez nós vamos perder, né? Alguma vez nós vamos não obter vitória. Mas aí nós temos o trunfo do perdão de Deus, através da nossa confissão e arrependimento. O que é confissão e arrependimento? É você chegar para Deus e contar os seus pecados e pedir a Ele que arranque esse mal da sua vida. E pedir a Ele que te blinde desse mal. É possível vencer a tentação? Sim. Ela pode ser vencida com a nossa atitude cristã de verdadeiros servos de Deus, de obedientes à palavra, de pessoas que creem e colocam em prática aquela fé. E ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem a vida cheia do Espírito Santo estará blindado do mal, terá a sabedoria de Deus, terá toda a inspiração divina para superar. A vitória sobre a tentação, Deus impõe limites à tentação. Então, a palavra de Deus é muito clara que nós somos tentados dentro de um limite. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, todas as vezes que somos tentados, Deus tem uma alternativa para nós. Deus tem uma saída. Então é preciso o quê? Buscar em oração e na palavra para você entender qual é a saída. Como que você vai fugir do mal, como que você vai driblar o mal, como que você vai escapar dessa armadilha chamada tentação. Deus sempre, todas as tentações e todas as seduções, Deus tem um escape para nós. Deus tem uma saída para nós. Então é preciso buscar isso e entender isso para que possa, naquela hora em que a tentação vem, naquele momento em que a sedução vem, para que possa saber correr desse mal, fugir desse mal, escapar desse mal, desse pecado. A vitória, então nós vimos que Deus sempre coloca um limite e sempre coloca uma alternativa para a gente escapar. Aqui na lição também diz: a vitória através da vigilância. Nós temos que ser atentos e vigilantes. Estar sempre observando as coisas, o comportamento das pessoas, as ofertas que nos chegam, né? Aquelas seduções, aquelas atrações que nos cercam, que entram pelos olhos, que entram pelos ouvidos. Né? Precisamos estar atentos e saber, isso aí tem a armadilha do diabo, tem esse lado do diabo. Se eu pender por esse lado, vai acontecer isso, e a consequência será o declínio, será o mal, será a entrada do mal na minha vida e uma grande destruição. Então, muito cuidado. Jesus ensinou-nos o segredo da vitória sobre a tentação, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso aí está lá em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Deus sempre tem uma alternativa para você, no mundo espiritual, para você escapar do mal. A carne é fraca? Mas o espírito é forte. A carne pende para o mal? Pende, mas o espírito há de pender para o bem.
Então é não se entregar, é não se render às tentações e às seduções, mas saber se autocontrolar. Por isso que vem doenças, enfermidades, pestes, crises econômicas, conflitos, contendas. É o que? A pessoa aceita o mal. A pessoa convive com o mal, sabe que é pecado, sabe que está errado, sabe que isso é abominável aos olhos de Deus, mas pratica ou permite que alguém pratique. Essa permissão que alguém pratique também traz maldade, também traz maldição. Né? E às vezes a pessoa, não sei por que tem tanta maldição na minha casa, na minha família, não sei por que as coisas estão sempre de mal a pior. Dá uma analisada, né? Vê se o pecado não está tendo liberdade dentro desse ambiente. Né? O patriarca, a matriarca estão em pecado ou estão permitindo o pecado ali dentro. Tudo isso vai trazer consequências para toda a casa, para toda a família. Então, por isso que, às vezes, o lar, a família vai de mal a pior, né? Crises mais crises, problemas mais problemas, contendas e mais contendas, doenças e mais doenças, prejuízos, perdas, danos, e a pessoa, mas o que está acontecendo? O pecado está acobertado. O pecado está presente, não foi arrependido, não foi confessado, não foi abandonado. Então esteja atento a isso, ore ao Senhor, Deus vai te mostrar e você vai saber como escapar desse mal, como expulsar isso da sua vida, do seu ambiente. Amém? Vigiai, vigiai e orai, é a instrução de Jesus. Uma outra vitória sobre a tentação é a vida de oração, vigilância e oração. As duas instruções de Jesus. A oração sempre foi o caminho da vitória para quem deseja vencer a tentação. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orienta sobre isso. Ela é a arma espiritual do cristão. As obras da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5, entre os versículos 17 e 19, e as obras das trevas, que aparecem em Romanos, capítulo 13 e 12, elas são destruidoras, né? Elas trazem consequências terríveis. Mas, se nós tivermos uma vida de oração e vigilância, saberemos encontrar as direções de Deus, saberemos encontrar o ensino de Deus, as recomendações de Deus para a gente escapar do mal, para a gente fugir desse mal. Lá em Lucas capítulo 22, 46, está escrito assim: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus estava orando ali no monte e os discípulos dormindo, né, tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. E Jesus acordou eles e falou: levante, ore, para que vocês não entrem em tentação. O que eles fizeram? Puf, dormiram de novo. E aí foram tentados, foram enganados por Satanás, negaram a Cristo, depois se reconciliaram, né? Exceto Judas, o Iscariote, mas os demais reconciliaram com o Senhor e tiveram a vida reconstituída. Então a nossa reconciliação com Deus, através da confissão do pecado e através da obediência à palavra, essa reconciliação proporcionará que os nossos pecados sejam perdoados, que venhamos vencer os pecados e venhamos viver em vitória. Venhamos viver as grandes conquistas prometidas por Deus. Amém? Deus seja louvado. A conclusão da lição diz: é certo que nenhum cristão deseja cair em tentação, mas todos fatalmente passam por ela. A tentação se constitui, portanto, num teste divino, onde podemos ser aprovados ou reprovados. Tudo dependerá de nossas atitudes com relação às concupiscências que nos assaltam a cada dia. Vencê-las é o nosso ideal, pois fomos chamados para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, vivamos vitoriosamente cada dia.
de nossa vida cristã, na certeza de que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, dando forças para vencer todas as tentações. Em resumo, orai, vigiai, e Deus sempre te dará uma solução, uma alternativa, uma direção para que você possa fugir e escapar do mal. Amém? Deus seja louvado, e que essas palavras possam encher o seu coração, que essas palavras possam te fortalecer, que essas palavras possam te instruir em como viver conforme a vontade de Deus. Amém? Oremos para encerrar essa aula. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, e queremos neste momento, Senhor, agradecer por essa aula, que Tu possa nos dar força, ânimo, sabedoria, entendimento para fugir do mal, que nós possamos viver em obediência à Sua palavra e ter uma vida de constante oração para que possamos estar blindados. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz seja com todos. Se você mora em Porto Velho, o nosso endereço é Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Esteja conosco. Deus seja louvado.